Não, gente, não acabou ainda não. Aguenta mais um pouco. Outro subprincípio relacionado ao princípio geral da jurisdicionalidade, temos o princípio da duração razoável do processo. Hoje, na nossa palestra pelo Centro Acadêmico, iremos conversar sobre ele, que é bem importante, e também sobre a presunção de inocência, tá? Então, hoje às 19 horas, espero que vocês assistam, porque também tem bastante relevância com a matéria que a gente está trabalhando aqui, tá? Duração razoável do processo. Veja, o legislador trouxe a palavra razoável. Ele não conceituou o que é razoável. Mas por quê? Razoável é relativo, né? Por exemplo, pode ser razoável que um processo, sei lá, de ameaça dure 2 anos. A única prova que você tem ali, 2 anos até o trânsito em julgado, tá? A única prova que você tem ali é uma conversa no WhatsApp, é um depoimento. Então, o processo, desde a investigação até considerando, sei lá, o STJ, STF, caso for, imagine, né? Demore em tudo 2 anos. Me parece razoável. Não é razoável isso, né? Agora, não é razoável que um processo de ameaça dure 10 anos. Não faz sentido. Por outro lado, me parece que um processo, sei lá, de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, lá com 30 réus, com um monte de gente, um monte de testemunha, mais de 100 testemunhas a serem ouvidas, que um processo desse demore mais do que 2 anos no caso do crime de ameaça. Então essa lacuna aberta do legislador foi exatamente para possibilitar a análise casuística. O tempo, evidentemente, é relativo. E ele, em especial, assume uma importância ainda mais quem é o sujeito do processo. Você, sendo sujeito do processo, o teu tempo passa de uma maneira muito diferente do que passa, por exemplo, um juiz. Você que está sendo objeto do processo, né? Então, toda essa investigação, toda a produção de prova, toda a persecução penal é direcionada a você. Você é o centro daquilo tudo. Você é acusado, você é investigado, você é o centro daquilo tudo. Evidentemente que o tempo para você passa de uma maneira diferente. E vejam. Opa, próximo slide. E vejam, o Pacto de São José da Costa Rica trouxe essa necessidade de que o processo não seja tão longo, mas também nem tão curto, a ponto de dissipar garantias constitucionais. O que diz o Pacto de São José da Costa Rica? Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. Ele também trouxe essa questão do razoável. Veja, razoável aqui, pessoal, compreendam, é aquilo que cabe para aquele caso. E nesse sentido, a gente tem que ter, né, uma determinação. Então a gente não pode considerar um processo infinito. Ora, imaginem, você cometeu um crime em 1999. Em 2020 você vai ser julgado. Você é a mesma pessoa em 2020 do que era em 99? Logicamente que não. Quando você cometeu o delito, você tinha uma cabeça, você tinha uma vida, você tinha objetivos, talvez os mesmos, não sei. Mas com certeza você não era a mesma pessoa. Porque a gente se modifica, a vida nos faz modificar. Só que você vai cumprir pelo seu
seu erro em 2020. Passou todo esse tempo. Todo esse tempo. E sem contar que em todo esse caminho de processo, em todo esse período, houve ansiedades, energias. Você foi objeto, isso é apenas em aspecto subjetivo. Mas em aspecto processual, você juridicamente encontrou vários óbices, inclusive. Veja, a suspensão condicional do processo, um instituto lá previsto, mas não exclusivo, da Lei 9.099 de 95, impossibilita que você faça a suspensão condicional do processo, um benefício processual para que o processo fique suspenso de 2 a 4 anos, se você responda a outro processo. Significa que se aquele processo X, lá de 99, você ainda responde a ele e se eventualmente você comete um outro delito pouco grave que caiba a suspensão condicional do processo, você fica impedido de fazer esse novo ajuste porque você responde a um processo que está lá durando há mais de 20 anos. Então, a duração razoável do processo exige que o processo não seja infinito. Que se tenha uma resposta. E essa resposta, ela é importante para a vítima e importante para o próprio acusado. Porque, ao fim e ao cabo, a vítima, ela, quando existe, né, evidentemente, ela precisa de uma resposta a respeito daquilo. E o acusado também. Ele também precisa de uma resposta, né? Então, a duração razoável do processo deve levar em conta tudo isso. Mas a gente não tem uma definição do que é razoável. Então, por isso que a gente necessita dessa análise casuística. Por outro lado, o processo não ser infinito não significa que o processo deve ser extremamente rápido. Um processo extremamente rápido pode acontecer? Pode. Mas se ele for extremamente rápido e passar por atos processuais, por formas processuais, ou seja, se ele desnaturar as formas processuais ao argumento dele necessitar ser rápido, a gente perde o próprio sentido de processo, porque forma é garantia no processo. Então, ao mesmo tempo que não podemos ter um processo infinito, também não podemos exigir que o processo seja extremamente rápido e desequilibre as formas processuais. Exemplo, vamos supor, para fins de que o processo seja rápido, eu desconsidero certos recursos que pode tanto a defesa quanto a acusação manejar. Mas isso daqui é meramente protelatório. Pera, uma coisa é você faltar com lealdade processual e fazer recursos meramente protelatórios. Outra coisa é você exercer a sua ampla defesa, e o contraditório, inclusive, também ao Ministério Público, e você poder manejar recursos para fazer prevalecer a sua tese. Isso é um direito seu. O nosso sistema possibilita. Então, se você tem sim a possibilidade de recorrer, e é uma tese legítima, é algo que faz prevalecer aquilo que você vem alegando no processo inteiro, isso não pode ser considerado como uma barreira simplesmente para que o processo seja rápido e traga uma resposta à sociedade. Isso não pode ser justificativo. Ou seja, ao argumento de que o processo deve ser rápido e eficiente, não podemos desequilibrar certas formas processuais. Então a gente coloca na balança essas duas necessidades. O processo não ser infinito, mas que garanta todas as formas processuais. É um equilíbrio. E o legislador trouxe isso sabiamente ao trazer a palavra razoável, né? Então, no artigo 5º também vai dizer: a todos no processo judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo, né? E os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E nesse sentido, considere essa celeridade não significa excluir formas já previstas, ok?
voltar aqui. E considerando a vagueza do que vem a ser razoável, a gente vai analisar, já introduzir isso, mas a gente tem como critério o seguinte: a complexidade do caso. Então, casos mais complexos demandam um tempo maior. Exemplo que eu dei no começo, um caso lá de 30 réus, que a gente está trabalhando ali com evasão de divisa, com lavagem de dinheiro, que a gente sabe que demora mais, a instrução probatória é mais demorada. Evidentemente, é um caso que deve demorar mais do que um caso de, sei lá, um crime pequeno, um crime de ameaça, em que a produção probatória é muito menor, né? Então, a complexidade do caso deve ser analisada. A atividade processual do interessado, que obviamente não poderá se beneficiar da sua própria demora. É aquilo que eu estava falando, a lealdade processual, né? Se você simplesmente está manejando recursos, manejando recursos, simplesmente com teses vagas, com teses sem sentido, com falta de lealdade processual, evidentemente, ou pior, recursos ainda são formas que são garantidas pela lei, né? Mas pior, você fica lá, você tem direito lá de arrolar 8 testemunhas, vamos supor, sobre cada fato. Aí, o acusado vai lá e manda carta rogatória para várias pessoas, para as 8 pessoas que moram fora do país. Então, ele tem lá o direito de arrolar 8 testemunhas. E ele vai lá, só rola testemunha que mora fora do Brasil. Simplesmente para que demore o trâmite da carta rogatória. Sendo que essas testemunhas não viram os fatos, não participaram, não estavam presentes, né? Então, veja, uma coisa é você se utilizar das formas, outra coisa é você faltar com lealdade processual, né? Faz sentido eu pedir expedição de carta rogatória que tem um trâmite extremamente demorado para que elas sejam ouvidas perante o juízo, sendo que elas não participaram do fato, sendo que elas são, sei lá, meramente abonatórias? Não, né, gente? Não. Então, é logicamente que a questão da razoabilidade vai exigir que a gente analise essa postura também do acusado, tá? Mas também não só o acusado. A posição, a conduta das autoridades judiciárias como um todo, além do Ministério Público. Então, se o Ministério Público fica lá inerte, ou o Ministério Público fica lá sem querer diligenciar, ou ele, né, enfim, ele se utiliza da demora simplesmente para que a pessoa sofra mais, não sei, é lógico, né, para que dure mais um determinado sequestro de bens, que é uma medida cautelar. Enfim, ele fique pedindo diligências, simplesmente para que aquelas medidas demorem mais, né? Ao mesmo tempo que temos defesas que faltam com a lealdade, também vamos ter acusações que faltam com a lealdade, né? Então, tudo isso também deve ser analisado. E o judiciário também. Se nós temos um judiciário que fica demorando para julgar aquele caso, também falta com a razoabilidade. Tá? Então, são circunstâncias que auxiliam nos critérios para compreender a razoabilidade, tá? Vamos agora para o princípio da presunção de inocência. Olha só que bacana! Existe no nosso ordenamento jurídico, pessoal. Sim! Então, o princípio da presunção de inocência. Assim como a imparcialidade, a presunção de inocência é um princípio de civilidade. A noção de estarmos organizados perante uma sociedade e estatuirmos um poder judiciário que nos julgue e que não seja aquele que nos vá acusar, é também para prevalecer a presunção de inocência. Ferraioli diz que a presunção de inocência é princípio fundamental de civilidade. E a presunção de inocência, ela está intrínseca tanto no trato pessoal quanto no trato processual do acusado. Diz o artigo 5º. Eu vou ler, porque às vezes ele é tão esquecido
que faz parte do nosso ordenamento jurídico e que é importante que a gente leia, né? Então diz aqui, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Puxa vida, está expresso, por que temos tantas discussões a respeito disso? Está expresso na nossa Constituição como uma cláusula pétrea. Puxa, né? A presunção de inocência, ela obriga, olha o que eu coloquei, ela obriga que o juiz não só mantenha uma posição negativa, ou seja, não considerando o acusado culpado inicialmente, mas ter uma posição ativa, tratando-o como inocente. Não é simplesmente não considerá-lo culpado, mas é pressupondo que ele é inocente. Volto a dizer, muito difícil, juiz. Claro que é. Né? Por isso que eu tiro o chapéu para os juízes. Não é fácil ser juiz. Então não é apenas o julgador ter uma posição de não considerá-lo culpado. É também de considerá-lo inocente. Presunção de inocência. Ou seja, você presume que ele é inocente. Gente, vamos considerar quem dá o início ao processo? A acusação. Seja mediante uma queixa ou mediante uma denúncia. Quem dá início ao processo penal é a acusação. Por quê? Porque ele tem que convencer a respeito daquela culpa do sujeito. Ele tem que convencer. Em termos processuais, a presunção de inocência significa que o ônus probatório recai a quem acusa. Se a defesa nada quiser falar, é um direito seu. É um direito seu. O silêncio não pode ser utilizado como equivalente à culpa. Nunca, jamais. Porque quem tem o ônus de provar alguma coisa é a acusação. O nome desse artigo, disposto aqui em um dispositivo constitucional, é presunção de inocência. Presunção, ou seja, você presume a inocência. Se presume a inocência, o start probatório começa de quem? Da acusação. É ele que tem que provar. Então, o jogo processual é invertido como a gente pensa. Ele começa numa posição de inocência, o acusado. Porque a gente tenta equilibrar. Quem começa o jogo é a acusação. O acusado, teoricamente, começa perdendo. Porque quem primeiro se manifesta é a acusação. Logo, para tentar trazer um equilíbrio, a gente presume que ele é inocente. A acusação, então, que prove ao contrário que ele não é inocente. Se a acusação não lograr êxito em comprovar a culpa daquele sujeito, e aqui é culpa lato sensu, se ele não conseguir provar a culpa, ele é considerado inocente. É o que diz aqui a Constituição, pessoal. Não sou eu, não. É a Constituição. E olhem, Ferraioli, ele foi muito inteligente ao dizer que é um princípio de civilidade. Diria mais, de um Estado democrático de direito. Por quê? Porque no fascismo, Vincenzo Manzini, um processualista altamente arbitrário, dizia o seguinte, que o normal das coisas é de se presumir o fundamento da imputação. Ou seja, presumir a veracidade daquela acusação. E de acordo com ele, seria irracional e paradoxal a defesa do princípio da presunção de inocência. Lógico, num sistema fascista é isso mesmo. A presunção de inocência surgiu como uma verdadeira atenuação da presunção de culpabilidade implícita. Por isso que é tão importante que a gente prevaleça a presunção de inocência, porque em uma sociedade civilizada, dentro de um Estado democrático de direito, não se admite outra coisa senão a presunção de inocência, porque o contrário vai nos trazer uma sociedade altamente ditatorial. Faz parte da nossa sociedade, a gente não pode abdicar disso. E ainda que não tivesse explícito na nossa Constituição, ainda assim, pela maneira como nós nos organizamos perante a sociedade, a presunção de inocência ainda assim estaria presente. Se a gente não assim fizer, a gente volta lá pelo período da caça às bruxas. Em um período altamente inquisitório. Vamos lá pro Tribunal do Santo Ofício. A gente sabia
Vocês viram como as coisas aconteciam naquele período? Então, a maneira como a gente se organizou faz sim prevalecer a presunção de inocência. Mais informações sobre a presunção de inocência vamos conversar hoje, tá? Hoje à noite. E o tal do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? Em termos práticos, não faz muita diferença entre o que é um princípio contraditório e o que é a ampla defesa, tá? Em termos práticos, os dois vão praticamente se confundir. Mas em termos técnicos, o que significa o contraditório? Contraditório tem a ver com o método, tá? Enquanto a ampla defesa tem a ver com a minha tese de alegação, tá? Então, o contraditório, a gente diz que o nosso processo é um procedimento em contraditório. Porque as formas processuais, elas pressupõem o quê? Teses e antíteses o tempo inteiro. Eu tenho uma alegação e eu tenho uma contra-alegação. É um procedimento em contraditório. Nosso processo é um procedimento em contraditório. Então, significa que se a acusação oferece uma denúncia, eu tenho a possibilidade de responder essa denúncia. E assim sucessivamente. Se tem as alegações finais do Ministério Público, eu tenho as alegações finais da defesa, né? É um procedimento dialogado mediante teses e antíteses, tá? Então, esse procedimento, digamos assim, é um método, né? É um método que eu faço para fazer valer o contraditório. E dentro deste método, a defesa se usufrui de suas teses, de suas alegações, que é ampla defesa. É muito difícil, lógico, que eu tenha uma violação ao contraditório sem ter uma violação à ampla defesa. Veja, sei lá, me impossibilitam de oferecer a resposta à acusação. Me impossibilitam, não sei. É um prazo impróprio, mas embora seja um prazo, já é considerado como prazo impróprio a resposta à acusação, mas vamos supor que o juiz eu perdi o prazo lá e não foi nomeado defensor dativo, nem defensor público, e eu não tive a possibilidade de oferecer a resposta à acusação, tá? E o processo seguiu sem que essa forma processual tenha sido atendida. Ou seja, eu não exerci o meu contraditório. Consequentemente, eu não exerci o meu contraditório, eu não pude alegar as minhas teses defensivas. Então, eu tive uma violação ao contraditório porque não me possibilitaram exercer a minha resposta à acusação, oferecer a minha resposta à acusação, mas, consequentemente, eu não pude fazer as minhas alegações, as minhas teses. E acabei lesionando aqui a ampla defesa, tá? Veja, o artigo 5º da Constituição também, em um de seus incisos, também traz isso pra gente. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Qual a observação que eu trago desse dispositivo constitucional? Diz aqui, ó, processo judicial. Muitos vão ler que o inquérito, aqui estaria a prova de que o inquérito não precisa de contraditório nem ampla defesa. Porque o inquérito possui natureza administrativa. Ah, Sara, mas diz aqui, ó, administrativo. Sim, mas ele não é considerado como processo para alguns que assim leem, tá? Então, alguns vão ler que o inquérito é um procedimento administrativo e não um processo administrativo, tá? Então, por ele ser um procedimento e não processo, porque processo necessita de formas legais e o inquérito tem fica muito na dependência da discricionalidade da autoridade policial, porque estamos em movimento de investigação. Então, é um procedimento e não processo. E aqui, de acordo com muitos, que é a maior parte da doutrina, vai compreender que, por ser um procedimento administrativo e não processo administrativo, não lhe é assegurado no inquérito o contraditório e ampla defesa. Isso não significa que deve ser impedido. Veja,
A defesa pode atuar no inquérito? Com certeza. Não se pode impedir a defesa. Mas é diferente, impedir e assegurar. Uma coisa é que o processo judicial, agora falando em fase judicial, só vai ter validade se a defesa estiver presente. Por outro lado, no inquérito, ainda é possível que o inquérito tenha validade se a defesa não estiver presente. O que não significa que não deve ser possibilitado que a defesa atue. Hoje está muito em voga, por exemplo, a investigação defensiva, né? Leiam a respeito disso, que é a atuação do advogado no inquérito. Ou seja, se o advogado quer atuar no inquérito, ele não pode ser barrado. Agora, não necessariamente que a autoridade policial deve ficar intimando dos atos, né? Deve ficar pedindo opinião, deve ficar assegurando o contraditório. Ó, por exemplo, a autoridade policial não tem obrigação, embora ele possa, mas ele não tem obrigação de... Ele vai requerer uma diligência, por exemplo, vai requerer, sei lá, qualquer diligência, e intima a defesa para que ela participe da diligência, sob pena de desnaturar a própria diligência, né? Então, uma coisa é assegurar, outra coisa é possibilitar. No interrogatório perante a autoridade policial, o investigado, ele tem a possibilidade de ser assistido por um defensor. E mais, deve-lhe ser dito que ele tem esse direito. Tá? Mas ele pode abdicar disso. Agora, em processo judicial, ele não pode abdicar de sua defesa. Em processo judicial, ele não pode abdicar de sua defesa técnica. Em sede policial, ele pode abdicar. Tá? E falando, então, de defesa técnica, a defesa técnica é assegurada em fase judicial. Sempre. Querendo o acusado ou não. Ora, se o Ministério Público, né, é um órgão ali com técnicos, com pessoas técnicas fazendo aquela denúncia, né, até porque é um concurso público extremamente difícil de você passar, então são pessoas técnicas com habilidades jurídicas para conseguir fazer uma denúncia, né, evidentemente que, considerando a paridade de armas, deve-se que a defesa também tenha essa possibilidade, né, que o acusado tenha essa possibilidade de constituir uma defesa. Mas ainda que ele não constitua uma defesa, o processo só terá validade se a ele for nomeado um defensor dativo ou um defensor público. Queira ele ou não. Queira ele ou não. Então ele pode dizer o seguinte, ó, não quero defesa, não quero ninguém aqui do meu lado enchendo meu saco. Eu vou me defender. Se ele for advogado, beleza. Ele pode se autodefender. Agora, se ele não for, esqueça, ele não pode. Ele não pode abdicar disso. Tá? Então, é um direito e é um dever. Porque direito, normalmente, a gente pode abdicar, né? Por isso que eu digo que é uma obrigação que ele seja defendido por um defensor público, um defensor dativo, caso ele não constitua um advogado. É o exercício da paridade de armas. Tá? Isso é defesa técnica. A defesa pessoal é diferente. Também considerado como autodefesa, ela pode se manifestar de maneira ativa ou de maneira passiva. O que seria de maneira ativa? Eu posso confessar e posso também me utilizar de argumentos para mostrar que o fato não foi exatamente como diz a narrativa fática da denúncia. Eu posso produzir a prova, eu posso reproduzir, embora não seja uma obrigação minha, porque o ônus da prova recai a acusação, mas se eu quiser, com um exercício de autodefesa, eu posso ativamente produzir provas. Posso. Isso é meio óbvio, né? Mas o que não é tão óbvio é que eu posso confessar o meu delito. Só que como uma consequência da autodefesa é que a minha confissão, ela nunca, jamais pode ser usada como a rainha das provas. Veja, quando a gente estava trabalhando num sistema inquisitório,
a confissão era considerada a rainha das provas. E a cargo disso, o que mais se objetivava era conseguir a confissão. Então não se consideravam os meios, pouco importava os meios que você podia obter aquela confissão, desde que você obtivesse ela. Sobre o manto da verdade real. Então, o risco de considerar a confissão a rainha das provas é você recair em um sistema altamente não democrático. E além disso, essa confissão ela pode estar sendo viciada. Lógico. Então, a confissão, ela só vai ter validade se ela conseguir ser consubstanciada com outros elementos probatórios. Então, é outro depoimento de testemunha, é, sei lá, uma foto, um vídeo, enfim, uma perícia. Se tiver outros elementos de prova que conduzam ao que foi relatado na confissão, aí sim a confissão vai ter validade. Agora, como exercício da autodefesa, considerá-la como a rainha das provas, aí não pode. Nosso sistema não admite que nenhuma prova seja mais importante do que outra. Ok? Então é importante que a gente diga isso, tá? Então, a autodefesa, ela pode ser manifestada ativamente, seja produzindo provas, embora não seja minha obrigação, mas eu posso, né? Então, ativamente, eu me manifestando, eu ativamente produzindo as coisas, e passivamente. Como que acontece passivamente? No meu silêncio. Eu posso ficar em silêncio e isso não conduzir a uma culpa. Não pode conduzir a uma culpa. Inclusive, em júri, né, lá na sessão do júri, eu posso sequer ir no júri, no meu júri. E isso jamais vai poder ser utilizado. É uma das teses proibidas, uma das matérias proibidas, que o silêncio do acusado seja utilizado como algum argumento de acusação. Não pode nunca. O silêncio é uma garantia que você possui de não produzir a prova. Você não produz prova contra si mesmo, tá? Então, a autodefesa, ela pode ser manifestada no silêncio. Isso não pode ser considerado qualquer assunção de culpa. Quem cala não diz nada. Não é quem cala consente, é quem cala não diz nada. É óbvio. Quem cala não diz nada. Jamais pode ser utilizado para assunção de culpa. Jamais. Então, pensem sempre nisso. Quem cala não diz nada. No nosso processo penal é isso, ok? Então, o silêncio, a autodefesa pode ser manifestada de maneira passiva pelo silêncio e de maneira ativa pela produção de provas, inclusive a confissão, com a ressalva que a confissão jamais pode ser utilizada como único elemento probatório. E, por fim, nosso último princípio, que é princípio do devido processo legal. Pessoal, eu coloquei devido processo legal porque é assim que está disposto, mas compreendam, é devido processo constitucional. Por quê? Volto a dizer sempre, eu vou repetir isso várias vezes. Tem muitas disposições do nosso Código de Processo Penal que conflitam, ainda que indiretamente, com a nossa Constituição. De forma que, nesse conflito, a gente vai privilegiar o que diz a Constituição. Então, por isso que eu digo, é devido processo constitucional. E aqui é onde a forma assume maior relevância. Forma no processo penal é garantia. Eu preciso observar todas as formas no processo penal para que o processo tenha validade. O nosso processo é um procedimento em contraditório. E essas manifestações do contraditório é o que fazem prevalecer o devido processo constitucional. Tá? Diz a Constituição que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Compreendam, aqui essa privação de liberdade, tá? Ela deve ser relativizada, ok? Não relativizada, mas ela deve ser compreendida propriamente. Veja, existe a tal da prisão em flagrante. Ué, mas às vezes eu vou ter uma prisão em flagrante sem processo.
Mas o que essa disposição nos traz? Que ainda que eu tenha flagrante, eu necessito de uma forma do flagrante. Professor, mas não é qualquer do povo que pode, vendo o flagrante, dar voz de prisão, esteja preso? Não é qualquer pessoa do povo que pode? Sim, qualquer pessoa do povo pode. Só que para que seja validado esse flagrante, porque tem 24 horas para validar esse flagrante, é necessário que se observem as formas. Tá? A gente vai estudar a respeito de prisões e vamos trabalhar com a prisão em flagrante. Então é necessário que o fato esteja acontecendo, ou que ele esteja em persecução, que ele esteja sendo perseguido, ou que seja logo após, enfim, temos vários requisitos, né? Várias condições para a legalidade daquele flagrante. Então, ainda que eu não tenha um processo propriamente dito, um processo judicial propriamente dito, existem modalidades de prisões que sim, vão cercear a liberdade do sujeito, sim, sem, digamos assim, um processo. Mas compreendam que essa leitura aqui desse dispositivo constitucional nos traz a remissão de forma. Então, além de processo, é necessário que a gente observe as formas. Ainda que eu tenha, por exemplo, um cerceamento de liberdade, em razão de uma prisão em flagrante, uma prisão temporária, ainda que eu não tenha processo judicial propriamente dito, essas modalidades de restrição de liberdade também precisam ser validadas pelas formas, tá? Então, vamos lá. E só pra gente finalizar, eu queria ler aqui com vocês o que Lewandowski disse, isso que já faz um tempo, salvo engano foi em 2014, que ele disse isso, ó. É quase que um desabafo o que ele fala, e eu faço as palavras deles, palavra dele, minhas. O conceito de devido processo legal, aparentemente, é um pouco esquecido entre nós nos últimos tempos. Por que ele disse isso? Sob o manto do utilitarismo, muitos julgadores criam normas, relativizam formas processuais sobre o manto do utilitarismo. Ele continua. Trata-se de uma moeda de duas faces. De um lado, quer dizer que é indispensável a instauração de um processo antes da restrição a quaisquer direitos. De outro, significa que o processo precisa ser adequado, ou seja, não pode ser simulacro de procedimento. Por que ele disse isso? Porque processo necessita de forma. Enquanto procedimento, aí sim, a exemplo do inquérito, né, fica mais a discricionalidade. Devendo assegurar, no mínimo, igualdade entre as partes, contraditória e ampla defesa. O devido processo legal cresce em importância no âmbito penal, porque nele se coloca em jogo a liberdade, que, depois da vida, é o bem mais precioso das pessoas. Sim, porque o imenso poder persecutório do Estado, detentor monopolístico do direito de punir, só se submete a temperamentos quando observada essa garantia essencial. Nunca é demais lembrar que o processo atualmente não é mais considerado um meio de alcançar a punição de quem tem infringido as leis penais, porém, um instrumento de tutela jurídica dos acusados. O processo nada mais é do que um procedimento em contraditório. E nesse exercício do contraditório, manifesta minha ampla defesa. Por isso que ele disse, um instrumento de tutela jurídica dos acusados. Fechou, gente? Espero vocês na nossa palestra de hoje, para que a gente converse mais sobre o assunto. Um beijo, até mais!